Boa tarde, meus queridos. Vamos para mais uma videoaula, ou boa noite, ou bom dia, ou boa madrugada, não sei o horário que você está assistindo, mas vamos que vamos. Vamos falar hoje sobre ângulos. E matematicamente falando, ângulos são a região no plano limitada por duas semi-retas. Vamos ver aqui embaixo, então. Sua unidade de medida é o grau, que tem como símbolo essa bolinha aí ao lado superior do 10. Essa bolinha aqui. E aqui nós temos um exemplo de ângulo. Temos duas semi-retas que têm como origem o mesmo ponto, que é esse ponto verdinho aqui. E esse espaço delimitado entre elas é chamado de ângulo. Certo? Continuando aqui então. Mas de onde que surgiu a unidade de medida do ângulo? Subir aqui um pouquinho. De onde surgiu a unidade de medida do ângulo? Hoje a gente sabe que uma volta ao redor do Sol, ela possui 365 dias. Contudo, não se sabia ao certo quantos dias eram. E eles achavam que era 360 dias. E cada dia ficou como 1 grau. Portanto, uma volta inteira ficou com 360 graus. Uma volta, 360 graus. Professor, mas se depois descobriu que tinha 365 dias, por que então que eles não voltaram? Por quê? 360 dias, que ficou 360 graus posteriormente, possui divisores melhores e de melhor cálculo. Portanto, se manteve essa unidade de medida aí em grau. Bom, temos algumas classificações comuns aí de ângulo de acordo com a sua abertura. Lembrando que, exemplo, se eu tivesse aqui, ó, a Terra está nessa direção. Contudo, andou-se os dias, entre aspas, e a Terra foi parar nessa direção aqui. Essa abertura que nós temos aqui é a nossa angulação. Hipoteticamente, se tivesse andado 75 dias, esse ângulo aqui valeria 75 graus, certo? Bom, temos algumas classificações para os ângulos. As duas primeiras aqui é o ângulo agudo e o ângulo reto, que seriam esses dois. O ângulo agudo, ele remete à agulha, então remete a algo mais fino. Portanto, o ângulo agudo é todo ângulo que seja menor que 90 graus. Eita, professor, o que é esse peixe aí? Não é um peixe. É uma letra grega chamada de alfa. É o uso para representação de ângulos na matemática, tá? E o ângulo reto? Quantos graus ele tem? O ângulo reto, ele possui exatamente 90 graus. Temos também o ângulo obtuso e o ângulo raso. O ângulo obtuso é todo ângulo que é menor do que 180 graus, contudo, é maior do que 90 graus. Então, está entre 180 e 90 graus. Ou melhor, em ordem crescente, de 90 a 180 graus. O ângulo raso, por sua vez, possui exatamente
180 graus. Temos outros dois, que é o ângulo de uma volta, aqui. O ângulo de uma volta é quando o ângulo possui os 360 graus, que seria mais ou menos o equivalente a um ano aqui. E o ângulo nulo, que o ângulo nulo, o nome já nos traz, vale 0 grau. Galera, pois bem, como que faremos então para construir um ângulo que a gente já saiba os graus ou calcular um ângulo utilizando do transferidor aqui? Bom, se a gente quer montar um ângulo, a gente vai fazer o seguinte. Tá vendo que aqui, ó, nós temos dois números, 0 e 180. Os de cima vêm em ordem decrescente e os de baixo vêm em ordem crescente. No caso, eu vou usar esse 0 aqui. Professor, posso usar o 0 do outro lado? Também vai ser da mesma maneira. Como vai ser feito? A gente vai fazer um ponto qualquer aqui. E aí a gente vai colocar aqui outro ponto no ponto 0. Depois, a gente vai vir aqui e colocar, ó, lembrando, sempre que eu comecei aqui do 0, se é os números de baixo, eu vou começar nos números de baixo. Se for os números de cima, que é daqui desse lado, eu vou fazer com os números de cima. E aí, eu vou pegar aqui, ó, 0, vamos supor que eu queira fazer um ângulo de 55 graus. Então, tá entre esse e esse. 50 é aqui. 60 é aqui, então 55 está aqui. Feito isso, vou traçar as semirretas. E seria mais ou menos o ligue os pontos, que vocês já fizeram aí da Turma da Mônica. Ou não, né? Ligando esse ponto a esse, temos aqui o nosso ângulo de 55 graus. Professor, dá para tirar a prova real? Claro que dá. Coloca aqui, ó. Ajustou aqui com o 0, 55 graus, passando ali em cima, certo? E isso também serve para medir. Mas, professor, vamos supor que eu tenha aqui duas retas. Contudo, na hora de medir, vou pegar desse lado aqui, esse transferidor, ele vem até com um nível de dificuldade maior, porque o 0 dele está mais para baixo. Se eu pegar um ângulo que ele não possua, a reta não chegue até o final, como que eu vou fazer? Ele foi dado assim, certo? A gente continua aqui essas semirretas. Continua para cá. Continua para cá. Beleza, continuou. A gente vem aqui. Lembrando, esse ponto aqui, ó, vai servir como norteamento para nós. Por quê? Colocando ele bem ao centro aqui, a gente passa pelo 0, aqui. E pelo 0 chegaremos aqui, ó, até o 110 graus. Portanto, esse ângulo aqui possui 110 graus. Beleza, galera? É isso aí.